Podemos derrubar a sessão? Não? Vamos derrubar a sessão? Bom dia, companheiros vereadores. Bom dia a todos os presentes. Agradecemos a presença do secretário de Finanças, José Antônio Parimoski, e o José Roberto Risotti, o seu diretor. Vereadores Antônio Carlos Pereira Neto, o Doca, o Gerson Henrique Sartori, o José Antônio Cachan e o Júlio César de Oliveira. A diretora legislativa Vilma, diretor de Finanças da Câmara, o de Jair, doutora Ana Raquel, a Andréia, o senhor Paulo da Pós. No audiovisual temos a Tarsis, a Isabela, a Priscila e também o Mauro, todos colaborando com essa nossa audiência pública, especialmente realizada para a comissão mista. Sob a proteção de Deus, damos então por abertos esses trabalhos, que trata do artigo 9º, no seu parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e irá avaliar também o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, isso em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e também municipais, como é o caso da nossa Câmara de Jundiaí. Nós lembramos aos presentes que a comissão de que fala o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal, é a comissão mista, que nesta casa é formada pelas comissões permanentes de Justiça e Redação e Economia, Finanças e Orçamento, composta pelos senhores vereadores, doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que é a presidente da Comissão de Justiça e Redação, Adilson Rosa, Cláudio Miranda, Luiz Fernando, Marilena Negro, e a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na presidência o vereador Gerson, é formada ainda pelo vereador Doca, Júlio César de Oliveira, o Marcelo Gastaldo e também o pastor Roberto Conde. Nós justificamos aqui a ausência do vereador pastor Roberto Conde, que não está bem de saúde. Ontem, inclusive, ele apenas votou num projeto de lei e se ausentou. E hoje de manhã recebemos uma ligação dizendo que ele continua ainda com a sua saúde abalada, nada de grave, mas que não daria para comparecer nessa audiência pública. Parece algo assim de desnecessário, mas realmente não é. É uma formalidade de lei que tem que ser cumprida. Nós não temos hoje, temos apenas uma pessoa que vem nos prestigiar, e a gente agradece, inclusive, essa boa vontade em ter saído de casa para vir aqui nessa manhã, e terá direito à fala, primeiramente os senhores vereadores, e depois a pessoa aqui presente, ou se chegar mais alguém, que vai falar apenas sobre o tema pertinente. Peço então para que o senhor secretário exponha os números aí relativos, não é, a lei de responsabilidade fiscal, os números do quadrimestre, para que ele cumpra, né, para ver se foi cumprida realmente essa meta fiscal, e temos certeza absoluta que sim, dado, como sempre falamos aqui, sem querer tecer elogios ou rasgar seda, como a gente diz, mas com a competência do secretário, da sua diretoria, aí hoje presente aqui o Grisotti, não é? Tenho certeza absoluta que nada deixou passar. Secretário, um bom dia, fique à vontade aí para a exposição dos seus números. Até eu acho que, se o senhor assim preferir, não há nem necessidade, não é, da tela, apenas um resumo daquilo feito, né? Que aí cada um de nós já vai ter aí os seus números para poder estar estudando.
Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do O vereador vereador Cachan vai ter que andar hoje pelos bares da vida para resolver o problema aí até terça-feira, então essa é a preocupação. Exatamente. Secretário, com a palavra, por favor. Presidente Ana Tonelli, bom dia a todos, senhores, senhoras, enfim. Vereador Gerson Sartori, presidente da Comissão de Finanças, vereador Doca, vereador Cachan, vereador líder do PSDB, Júlio César de Oliveira, meu companheiro de partido, servidores da Câmara de uma forma geral, eu cumprimento na pessoa do nosso diretor de Jair, enfim, cumprimento a todos os servidores. Vereadora Marilena Negro. Bom, nós vamos tentar ser o mais objetivos possíveis, né? Estivemos aqui na quarta-feira passada tratando da audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias e retornamos aqui a esta casa para apresentar os resultados, né, do cumprimento das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre do exercício 2006, e isso levará não mais que 5 minutos. É indolor, não requer tão pouco e não tem contraindicações. Estamos cumprindo aqui o que determina a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, enfim, dispositivos da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E a metodologia de apuração do resultado, né, segue estritamente o que dispõe a Secretaria do Tesouro Nacional. Enfim, nós seguimos também as premissas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que nós tenhamos realmente consonância em relação aos dados apresentados e que os senhores possam acompanhar, inclusive, as publicações na imprensa oficial do município. Esse relatório, né, que nós vamos apresentar foi publicado na imprensa oficial do município e, portanto, já é de conhecimento público. Essa apresentação que nós vamos aqui resumir hoje constará do site na Secretaria de Finanças, assim como a apresentação da LDO no mesmo dia já, aquele resumo aqui apresentado já estava no site da Secretaria de Finanças à tarde. Agora, aqueles que têm interesse na íntegra dos documentos, né, dos planos orçamentários, todos eles estão disponíveis no site da Prefeitura do município de Jundiaí, assim como também todas as prestações de contas relativas aos relatórios padronizados exigidos em lei. Eu pedi para o Jair, nosso querido Jair, distribuir para os senhores, né? Então nós vamos falar primeiramente do resultado primário, né? Nós temos aí um quadro que mostra o resultado primário de 2003, 2004, já consolidados no exercício, e estamos fazendo um comparativo do primeiro quadrimestre de 2005 e 2006. Vejo, senhores, que eu vou me restringir exclusivamente aos quadrimestres. No primeiro quadrimestre de 2006, nós tivemos receitas fiscais de 205,8 milhões de reais contra 189,4 milhões de reais no mesmo quadrimestre de 2005, contra uma despesa fiscal que monta em 130,7 milhões em 2006 e 119 milhões em 2005. Vejam, senhores, que nós estamos dentro de uma normalidade fiscal, né? Existe um equilíbrio, né? As receitas fiscais são superiores às despesas, conforme os senhores podem observar o resultado primário abaixo, né? Nós tivemos o serviço da dívida, o município nesse primeiro quadrimestre, contra o quadrimestre de 2005, pagou 5,9 milhões de reais de juros e amortizou 2,9 milhões de reais, contra 7 milhões de reais de juros em 2005, no primeiro quadrimestre, e 2,8 milhões em relação à amortização. Vejo, senhores, que nós continuamos com o resultado primário. Isso significa que o município tem capacidade para continuar honrando seus compromissos absolutamente em dia, e significa que o município realmente tem receitas suficientes que cobrem as despesas correntes. Portanto, nós temos receitas, produtos de tributos, né, bastante sustentáveis, né? A arrecadação do município de Jundiaí, em que pese, nós vamos ver nos quadros seguintes, nós temos alguma frustração de receita, mas a arrecadação própria nossa, tanto de IPTU, vem seguindo um padrão, né, nos últimos anos, até com relativa, com pequena
inadimplência, mas o ISS vem tendo alguma quebra e nós estamos fazendo essa avaliação no transcurso do ano. Mas tem tido um crescimento nominal. O próximo quadro, nós estamos aqui falando do resultado nominal agora, nós vamos tratar da questão da dívida fiscal líquida. E eu gostaria de fazer uma explicação especial em relação aos dados que os senhores vão notar, porque o número realmente ficou bastante reduzido, comparando com o primeiro quadrimestre do exercício passado. E ali embaixo nós até tratamos já de fazer essa explicação, porque a dívida fiscal líquida seria a dívida consolidada, que vejam aí os senhores nessas informações adicionais, tem a dívida consolidada, que é a dívida pública consolidada total, no primeiro quadrimestre de 2006, de 300 milhões, contra 318 milhões no primeiro quadrimestre de 2005. Eu acho que esse número referencial mostra bem para os senhores que não houve absolutamente nenhuma alteração estrutural na composição da dívida. A diferença está por conta das disponibilidades financeiras. Segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nós deveríamos incluir nas disponibilidades também os saldos do IPREJUM. Foi o que nós fizemos. Nós estamos ainda discutindo essa questão. Ontem ainda tinha uma discussão com o Risotti, meu diretor de Planejamento e Orçamento, exatamente porque nós estamos colocando aqui a disponibilidade de recursos existente no IPREJUM, mas na outra ponta nós precisamos também começar a pensar em colocar, talvez o déficit atuarial, que supostamente poderia ser considerado uma dívida potencial. Enfim, não sei se isso cabe ou não, porque nós estamos ainda em processo de discussão, como disse, mas é só para tentar explicar aos senhores essa diferença que existe, que nós vamos ver no quadro seguinte, que esses 49 milhões, os senhores vejam que há uma redução de 232 milhões da dívida fiscal líquida para 49 milhões, exatamente em razão das disponibilidades que cresceram. Se nós tirarmos daqui, nós estamos falando alguma coisa em torno de 125, 130 milhões de reais, que é o saldo de disponibilidade de IPREJUM, automaticamente a gente fica com a série explicada. Só queria fazer um parênteses, que nós temos... Analisando esse quadro aqui, fica muito claro o esforço fiscal, presidente, que foi realizado na gestão do presidente Fernando Henrique, em 2000, em relação ao refinanciamento das dívidas dos municípios. Os municípios que tiveram as suas dívidas consolidadas refinanciadas por um prazo de 30 anos, e logo na sequência a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso propiciou realmente um ganho qualitativo do ponto de vista da gestão responsável dos recursos. Naturalmente que não só isso resolve o problema ou resolveu o problema, mas os municípios que seguiram essa cartilha com certeza tiveram ou têm mais êxito que aqueles que realmente têm desequilíbrio orçamentário. E esse esforço realmente propiciou uma condição de equilíbrio extremamente importante para que os municípios tivessem alívio no seu orçamento para poder diminuir-se a pressão, o pagamento de serviços da dívida, enfim, época de inflação diferente de hoje, mas isso com certeza tem um reflexo positivo nessa composição atual. O quadro seguinte são os gastos com pessoal. Nós temos aí a receita corrente líquida no primeiro quadrimestre, e nós fizemos uma comparação até o terceiro quadrimestre para que os senhores tivessem uma noção do conjunto, da evolução das receitas correntes líquidas. No primeiro quadrimestre de 2005, nós tivemos uma receita corrente líquida de 493 milhões, e no primeiro quadrimestre de 2006, 546,6 milhões de reais. Ainda não temos aqui, agora vou colocar primeiro as despesas, depois eu explico. As despesas totais com pessoal, no primeiro quadrimestre de 2005, 197,8 milhões, contra 220,8 milhões no primeiro quadrimestre de 2006, e ainda não temos aqui os reflexos do reajuste que foi concedido aos servidores de 6,5% retroativo a março, que esta casa aprovou agora em maio. E o percentual, vejam os senhores, como disse na própria audiência pública da LDO, continua absolutamente constante, regular, enfim, nós estamos aí com um percentual de 40%, mais ou menos, em relação à despesa total sobre a receita corrente líquida. Os senhores podem verificar que, em relação ao orçamento, a nossa receita corrente líquida está um pouco aquém. Isso significa resultado até dos índices inflacionários, que na próxima página os senhores verão.
as projeções do orçamento, quando são realizadas, elas foram realizadas com os índices da época, né, projetados pelo Banco Central, assim como o crescimento também do PIB. Né, e esse controle inflacionário, que é um processo até positivo, né, que está sendo exercido pela atual política econômica, com certeza tem dado resultado do governo do presidente Lula, tem dado resultado, respondendo ao Gerson Sartori, enfim, tem dado um resultado positivo na administração orçamentária. Nós temos que reconhecer o que é bom, tem que ser reconhecido independentemente de quem está conduzindo. E isso tem feito, realmente, tem tido um resultado de diminuição, até em razão dessa pressão menor da inflação em relação à projeção que nós fizemos. Queria, um parênteses, cumprimentar o vereador Dilson Rosa também, que integra aqui agora o nosso plenário. Então, nós devemos chegar ao final do exercício, se nós continuarmos com essa projeção, a um pouquinho acima dos 40%, talvez alcançando aí um percentual de 41%, a nossa projeção de 41,4%, enfim, mas um pouquinho acima, até em razão do próprio reajuste, como disse, que ainda não tem o reflexo aqui. Nas informações adicionais, os senhores têm ali desagregado a folha de pagamento de ativos, tempo determinado, salário família, enfim, está desagregado para que os senhores possam ter uma análise crítica mais bem apurada, os encargos todos, enfim, o número de servidores, né? A gente se comprometeu a sempre estar apresentando os quadros relativos ao pessoal, apresentar o número de servidores existente, né? E aí os senhores têm os quadros, vocês podem verificar, de abril de 2005, que é o primeiro quadrimestre, a Prefeitura Municipal tinha 5.643 servidores, em abril de 2006, 5.768 servidores. Houveram muitos concursos nesse período, muitas contratações, especialmente na área de saúde e educação, que são as áreas que mais demandam profissionais, né, até pelo crescimento natural dos serviços que elas prestam à sociedade. E o município tem tido, por conseguinte, receita suficiente para acoplar esses aumentos de gastos com o pessoal nessas respectivas áreas. No final, nós temos um resumo geral, que é parte integrante, basicamente, tudo aquilo que nós passamos aqui. A receita corrente líquida, o resultado primário, a dívida líquida, aí entra aquela surpresa que eu disse para os senhores, veja, vocês veem a série histórica, 2003, 2004, 2005, e o orçamento de 2006, e aí os senhores veem que o percentual cai, de repente, para 9%, né? E o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é 120%, mas, como disse, aí estão as disponibilidades, né, deduzidas as disponibilidades do IPREJUM, o que traz a dívida lá para baixo, no aspecto dívida fiscal líquida. Despesa total com pessoal, que eu acabei de dizer, operações de crédito interna e externa, houve, nesse primeiro quadrimestre de 2006, 526 milhões, mil reais, aliás, liberados por conta do PEMAT, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária, que a Prefeitura do município de Jundiaí mantém junto ao BNDES, né? Nós estamos bastante aquém do limite percentual estabelecido pela lei. Ali embaixo, os senhores têm a inflação no período, para que nós possamos ter esse reflexo. E aí eu coloquei lá atrás já o tipo de pressão exercida pela diminuição do índice inflacionário, né? Faz com que realmente a gente tenha receitas inferiores àquelas projetadas com base naquela inflação, né? Naquele período, em agosto, setembro do ano passado, e também o próprio crescimento do país. Né? Esses são os números principais, presidente. Tenho a impressão que a gente pôde até explanar o conjunto dos números na audiência passada, tira um pouco o próprio brilho dessa audiência, mas, enfim, é a nossa obrigação, essa é a 9ª audiência pública, né, que a Prefeitura de Jundiaí realiza junto com o Poder Legislativo. Acho que isso tem realmente um significado importante para a sociedade, em que pese, né, nós temos que registrar que ainda a nossa população não tem muito, na sua cultura, o acompanhamento dos números, né, dos dados, né, e isso faz com que realmente isso fique um pouco sem brilho. Né? Nós estamos aqui cumprindo a legislação, cumprindo as nossas obrigações. Os vereadores, sim, na nossa democracia, representam a população, mas eu tenho a impressão que as pessoas poderiam, talvez, ter um interesse um pouco maior para acompanhar a vida o crescimento da sua cidade, os números da sua cidade, os impostos que ela paga, enfim. Mas nós estamos fazendo de tudo, né? Existe um esforço enorme. Em junho, agora em julho, no máximo, estaremos apresentando aquela cartilha que eu me referi ano passado. Nós fizemos o desenho de uma cartilha, né, que nós chamamos ano passado de brincadeira de orçamento fácil,
para mostrar um pouco como é estruturado, né, o orçamento do município. E um pouco antes de trazer o orçamento aqui para a senhora, presidente, nós estaremos apresentando essa cartilha e nós fazemos questão de convidar todos os vereadores para o lançamento, porque os vereadores realmente têm um papel fundamental no processo de aprovação da peça orçamentária, não só da peça orçamentária, mas dos planos orçamentários todos, né? E nós conversávamos há pouco, né, a importância do Poder Legislativo nesse sentido. Todos os vereadores representam uma parcela da sociedade que carregam consigo uma série de anseios e demandas, e nós temos que fazer essa leitura e tentar trazer para dentro dos nossos planos orçamentários essa realidade para que isso lá na frente se concretize, né, e realmente nós possamos devolver para a sociedade os serviços e obras e ações que ela precisa. E nós temos que estar atento a essa leitura que os senhores vereadores conseguem fazer da sociedade todos os dias, porque eles são uma máquina de raio-x. Todos os dias quem está inserido na sociedade são os próprios vereadores, e eles conseguem fazer essa leitura talvez até melhor do que nós que integramos o Executivo, que temos obrigações mais objetivas do ponto de vista da execução, né? Mas a aprovação naturalmente passa por aqui. E, presidente, para finalizar, fazer um registro, né? Tenho a impressão que ontem nós tivemos a entrega dos recursos destinados para as entidades assistenciais, sociais, culturais, esportivas, enfim, foram 524 mil reais destinados dos recursos próprios orçamentários, aprovado pelos senhores vereadores aqui nesta casa. Os senhores aprovaram o orçamento que continha os recursos, os senhores aprovaram as diretrizes orçamentárias que estipulavam as regras necessárias para que essas entidades pudessem alcançar esses recursos, os senhores aprovaram, por fim, toda a definição necessária para que cada uma das entidades pudessem acessar aqueles recursos, né? E nós não podemos, o Executivo, deixar de reconhecer, infelizmente coincidiu com a agenda de trabalho do Legislativo, e eu tenho certeza que todas as instituições, todas as entidades e o próprio Poder Executivo reconhecem, né, o trabalho realizado previamente pelo Legislativo, sem o qual nada disso poderia acontecer. Então, nós temos uma consciência muito plena sobre esse processo. O processo democrático é composto do Poder Legislativo, do Poder Executivo e também do Judiciário. Então, nós temos que harmonizar a atuação dos poderes e reconhecer o papel de cada um perante a sociedade. E eu declaro aqui publicamente, sem medo de fazer demagogia, até porque estamos lá dentro conversando, o Gerson também estava lá, depois saiu, de Jair, Zé Roberto. Para mim é muito claro, o processo se inicia aqui. E nós temos que respeitar esse processo. Obrigado, presidente. A presidência agradece a sua explanação e aproveita realmente essa sua fala, confirma aquilo que falávamos nos bastidores e agradece em nome de toda a casa esse seu reconhecimento. Realmente isso para nós é muito importante, porque tudo começa no Poder Legislativo. Infelizmente, não são todos que pensam dessa maneira no Executivo. E aproveitamos, não é o caso, mas eu acho que quando se fala em números, ontem também falou-se em números e foi entregue importâncias que esse ano, se não atende totalmente os anseios, não é o interesse das entidades, foi melhorado e muito daquilo que vinha acontecendo até aqui. E com tristeza a gente vê, eu tenho certeza absoluta que pessoas que não conhecem, que não sabem da importância do Poder Legislativo, especificamente naquele processo, essas pessoas acabaram marcando uma data errada para a entrega dessas verbas, em horário errado para essas instituições assistenciais. Eu confesso que ontem esperava que aqui dessa tribuna, alguns vereadores levantassem a questão na hora da explicação pessoal. Acho até que, de certa maneira, passou um tanto quanto desapercebido, mas a presidência fez constar, inclusive na sua fala no programa de rádio, quando anunciou que a entrega das verbas seria feita, disse que, lamentavelmente, nenhum vereador da casa que aprovou aquelas verbas poderia estar presente, não é, assistindo o desfecho daquela entrega, porque nós estávamos realmente num dia de trabalho, num dia de sessão ordinária da casa. Mas, independente disso, ficamos felizes em saber que o nosso secretário de Finanças
me perdoe chamá-lo nosso secretário, entende e conhece a importância do Poder Legislativo, que sem a aprovação de tudo isso que o senhor traz para a gente, esses números que às vezes são maçantes, a gente sabe que tem vereadoras que passam horas aí com seus assistentes debruçados aí nesses papéis, não é? Isso não é fácil, mas que se nós não aprovarmos, nenhum prefeito faz absolutamente nada, e o senhor secretário reconhece plenamente isso. Nós só temos que agradecer essa sua atitude. Me perdoe ter aproveitado o gancho nessa nossa audiência pública, mas aqui é mais um desabafo realmente, não contra o senhor prefeito, porque ele com certeza não é quem faz essa sua agenda, não é, de eventos, mas sim a sua assessoria, que talvez não conheça muito bem o que representa a Câmara Municipal no papel do Executivo na cidade de Jundiaí. Perguntamos agora a algum vereador, notamos aqui a presença também do vereador Carlão Kubitsa e do vereador Marcelo Gastaldo, e chegando também o vereador Luiz Fernando nessa nossa audiência pública. Vereador Gerson, gostaria de algum questionamento com relação às metas? Fico satisfeito com o pronunciamento do secretário Parimoski, sempre muito bem feitas as colocações por ele, a gente sabe o controle que ele tem nessa questão da secretaria que conduz, e também na questão de valorizar a Câmara Municipal de Jundiaí. Inclusive, tem vereadores que infelizmente não estão aqui neste momento, que acho que também poderia estar ouvindo para voltar a refletir, até porque no caso nosso, dos vereadores do PT, de acordo com alguns vereadores, eu não sei se eu deveria estar sentado aqui ou no plenário e depois fazer algum tipo de pergunta ou alguma coisa que chegar a mim, levar a esses vereadores. Porque teve vereador que chegou ao cúmulo de falar que se tiver alguém que precisa pedir alguma coisa para vereador da oposição, é para procurar o vereador da situação que ele pode estar conduzindo. Mas eu entendo que não tem isso, não é vereador, infelizmente não é vereador que está aqui, por isso não vou citar nome, mas essas coisas estão nos anais da casa. Então, nesses momentos, ainda que não seja tão iluminado e que não tenha tanta presença de público, que a gente não tenha essa cultura ainda, mas é importante, quando tem um secretário da sua capacidade, da sua importância, até para fazer essa discussão também no Poder Executivo. Vereadora Marilena, alguma questão para o secretário? Eu sempre tenho, senhora presidente, mas eu queria ver se outros vereadores querem falar, que eu sempre tomo a frente e começo a falar aqui. Eu gostaria de ver, se não tiver mais ninguém inscrito, eu gostaria de ouvir os outros. Correto. Então eu começo aqui da minha esquerda. O vereador Julião, que já está na casa há algum tempo, desde o início da sessão. O senhor tem alguma questão ao secretário? Se a única vereadora mulher no plenário, ela deveria iniciar os questionamentos por uma questão de gentileza dos demais vereadores aqui dessa casa. Fico feliz e que o senhor tenha reconhecido aí, eu já havia dado a palavra ao vereador Julião. Exatamente. Se ele entender, então, que a vereadora... Eu faço questão que o vereador Julião faça seus questionamentos. Eu gostaria até de ser a última, porque os últimos serão os primeiros. Correto, então. Vereador Julião. Nem sempre. Numa corrida, o último é o último. Dificilmente o último será o primeiro. Eu sei que desclassifique todo mundo para frente. Mas eu acho que é justa a reivindicação da vereadora, que a gente faça essa transição. É que existe já uma norma da casa que começa sempre desse lado para cá. E vamos inverter algumas vezes, começamos daqui para lá, presidente. Eu gostaria de agradecer a presença, mais uma vez, do secretário das Finanças nesta casa, né? Eu acho que, mais uma vez, vem explanar o que acontece com as finanças do nosso município. E, obviamente, eu acho que o aprimoramento vai tornando a leitura mais fácil, a compreensão dos leigos na questão de balanço, de finanças, etc., muito mais, a leitura muito facilitada. E, consequentemente, também acredito que diminuam as dúvidas pendentes em relação a isso. Eu tenho uma dúvida de conversas que nós tivemos à época do reajuste
salarial, secretário. E pelo que eu pude acompanhar nos números, não sei se isso já tem um reflexo ou não, mas o senhor dizia de uma expectativa de perdas, né, de diminuição de receitas, e se isso ainda vem na expectativa de vocês, de como será o nosso final de orçamento de 2006, pelo que dá para a gente ver, bastante equilibrado, mesmo com a possibilidade, né, de uma perda arrecadatória, mas nem por isso nós entraríamos em algo nebuloso ou dificultoso para o município de Jundiaí, mas eu acho que é sempre uma expectativa que poderá vir a diminuir alguns investimentos no município de Jundiaí, que nós sabemos prioritários, em que pese o brilhantismo com que vem sendo administrada a Prefeitura e principalmente a Secretaria por Vossa Senhoria comandada. Claro, a resposta do secretário. Obrigado, presidente. Bom, vereador Júlio, na época que nós formulamos, né, que nós trabalhamos com a elaboração do orçamento, nós levamos alguns fatores em consideração. Naturalmente que a expectativa de inflação, né, conforme dissemos, em agosto do ano passado, quando nós estávamos no processo de elaboração, nós estávamos projetando alguma coisa em torno de 5,5% a 6% de inflação para esse exercício, e a meta de inflação me parece que está contida dentro da banda de 0% a 4,5%, enfim. Então, acho que só essa diferença de projeção, que nós jogamos isso para dentro da projeção das receitas, já tem um resultado menor do que aquilo que nós tínhamos projetado. Quer dizer, quanto menor o comportamento do índice inflacionário, naturalmente que a nossa projeção carregou um índice maior, a receita fica um pouco menor. E o outro índice que nós usamos, né, que é o crescimento projetado do país, nós tínhamos uma projeção de crescimento da ordem de 4% naquele momento, né? E me parece que esse índice dificilmente será alcançado, né? E nós estamos trabalhando com a expectativa de 2,5%. Essa diferença também impacta na projeção da receita. Naturalmente que a nossa projeção um pouco superior, carregando essa projeção conforme eu coloquei. E você bem coloca, né? O orçamento de Jundiaí ele tem uma característica que poucos orçamentos estruturados no país têm. Nós temos recursos fiscais, receitas fiscais, oriundas da arrecadação de impostos e transferências, suficientes, né? Bem planejadas e projetadas, suficientes para cobrir os gastos correntes, especialmente os gastos com pessoal, que são em maior volume, os gastos todos de manutenção, custeio da cidade. Ainda cumprimos a nossa obrigação, pagar em dia o serviço da dívida, rigorosamente em dia, amortizar a dívida, diminuir a quantidade da dívida, e ainda sobra um pouco de recurso para a gente fazer investimentos com recursos próprios. Então, um orçamento que contempla não só a despesa corrente de forma plena, porque tem capacidade para honrar todas elas, projetadas, né, dentro do orçamento, fixadas pelo orçamento, também o serviço da dívida, amortiza essa dívida e ainda tem capacidade para investir. Naturalmente que há uma preocupação nossa em relação a quando você tem uma expectativa de receita que não está se concretizando, e hoje, Júlio, ela é da ordem de 3%, né, projetando o orçamento, estou falando em números redondos, né, nós teríamos realmente uma frustração aí hoje de 13, 14 milhões de reais projetadas no ano. Não é pouco. Dessa frustração de receita que nós estamos vivenciando, naturalmente que a lei de responsabilidade ela é muito clara e Jundiaí pratica isso independentemente do dispositivo legal, nós só gastamos aquilo que arrecadamos. Então, o que vale não é a projeção de receita, e sim a receita que ingressa nos cofres públicos. Naturalmente que o destravamento da despesa segue essa regra. Então, as despesas se realizarão no montante do recurso ingressado via receita efetivamente nos cofres públicos. Tá? Então, essa frustração ela não se materializa do ponto de vista, lógico, pode se materializar, pode ter um déficit, pode, não tenha dúvida. Até porque qual é a preocupação na condução do orçamento? É não deixar com que
a saúde tenha qualquer tipo de deficiência, não deixar com que a educação tenha qualquer tipo de deficiência, porque não é porque essas duas unidades, por exemplo, que acabam vivendo praticamente com boa quantidade de recursos, porque têm os seus recursos vinculados, né, a destinação deles é estabelecida constitucionalmente e por legislação infraconstitucional, nós temos sempre um cuidado, né, de não deixar com que essas áreas realmente sofram qualquer tipo de solavanco na condução dos seus processos, né? Então, essa gestão realmente ela é complexa, ela é mais difícil, porque você administrar em austeridade, em processo de austeridade, né, principalmente as áreas fins, né, quando você pega os serviços da cidade, quer dizer, não pode sofrer solução de continuidade, a iluminação pública, a coleta de lixo, a destinação final do lixo, enfim, a manutenção das vias, né, porque você tem que manter a cidade realmente muito bem conservada. Então, veja, nós estamos fazendo a manutenção de todos aqueles contratos existentes, a manutenção de todos os serviços essenciais, e estamos administrando naturalmente em cima dos investimentos, né, sem cortar absolutamente os investimentos prioritários hoje, que são especialmente as obras do entorno do Trevo, por exemplo, onde o município está aportando alguma coisa, entrou no passado e esse ano em torno de 18 milhões de reais de recursos próprios, né, em complemento às obras todas que estão sendo executadas pelo governo do Estado. E por quê? Porque senão seria realmente um prejuízo para a cidade. Então, nós estamos administrando realmente de maneira bastante equilibrada, né, como disse, sem qualquer solavanco. A administração, o conjunto da administração está inserido dentro desse contexto. Essa redução, até o presente momento, não representa um risco maior. Naturalmente que nós temos medições semanais para você ter ideia do comportamento dessas receitas. E quais são essas receitas frustradas hoje, né? Eu começo desse grande volume de recursos, eu vou citar apenas duas, enfim, porque nós temos inúmeros casos que poderão, inclusive, ser corrigida essa curva no final. Nominalmente, nós estamos crescendo, isso que é importante em relação ao exercício passado. O que nós temos perda é de, por exemplo, o governo federal não repassou o recurso da Lei Candir. Estou falando alguma coisa em torno de 4 milhões e meio de reais desse bolo de recursos. Isso acaba fazendo falta, porque é uma cidade que tem característica exportadora hoje, enfim, ela tem boa geração, boa qualidade de exportações. Nós exportamos hoje, nosso crescimento vem acontecendo ano a ano, enfim, essa compensação tem inclusive provocado prejuízos aos governos estaduais, inclusive, né? São Paulo tem sofrido muitos prejuízos com o não repasse desses recursos, né? Alguns estados, inclusive Bahia, enfim, Rio Grande do Sul, não vou nem citar, que está em situação muito ruim as finanças do Rio Grande do Sul, e esses recursos acabam fazendo falta. Como nós temos um orçamento, como disse, bastante equilibrado e controlado, é lógico que nós acabamos minimizando esses reflexos, mas acaba fazendo falta. Nós temos uma projeção de ISS um pouco maior, perdemos... O ISS é uma questão engraçada. Empresas que arrecadam volumes altos de ISS, quando elas deixam a cidade, aquelas empresas mais voláteis que se instalam em setores logísticos em qualquer localidade do país, quando ela sai, automaticamente a arrecadação estanca. E você sente esse reflexo. Nós perdemos, por exemplo, a Nokia recentemente, né? Então, só Nokia arrecadava quase 6 milhões de reais por ano de ISS. Então, ela estava instalada dentro da Danzas, que é um parque logístico, né? Hoje você tem esses grandes galpões logísticos que abrigam até muitas vezes inúmeras iniciativas que a gente às vezes nem identifica muito claramente. Mas, enfim, na medida em que ela sai e estanca a arrecadação, naturalmente que você não tem um processo de substituição automático. A substituição, nós temos recebido novas empresas, mas o processo de preenchimento dessa lacuna na arrecadação, ele é mais lento do que a saída. A saída é abrupta e ela interrompe, ponto. Então, são essas questões mais relevantes que eu julgava colocar aqui para os senhores. Enfim, volto a dizer, a administração ela é extremamente austera, segura. Toda terça-feira, toda quarta-feira, nós temos um relatório de acompanhamento dessa receita, né? O ICMS tem tido algum comportamento também inferior àquele projetado, mas, enfim, naturalmente são receitas transferidas, não temos como ter toda a inteligência desse processo, saber exatamente, que nós temos explicações, macroexplicações, né? Explicações de ordem econômica, muitas vezes, por isso
né, não temos como tomar alguma providência mais radical do ponto de vista de tentar fazer alguma ação para recuperar isso. Enfim, naturalmente que o município tem fiscalização forte, se integra aos fiscos já estadual, vai se integrar também brevemente ao federal, na troca de informações para melhorar a qualidade, inclusive, e racionalidade da fiscalização. Mas, enfim, nós estamos fazendo aquilo que é possível. Satisfeito, vereador? Bastante, né, senhora Mais presidente? Alguma questão? Não, eu só gostaria, assim, é uma pena, como a gente diz, que a gente não tem um público presente, mas se eu traduzir errado, secretário, o senhor me corrige, que eu vou traduzir agora do economês, tentando trazer para a população leiga. O que o senhor estava dizendo dos investimentos na área de saúde e educação, que serão preservados, é que mesmo com essa frustração, mesmo com essa perda de arrecadação, tentará se manter o que foi planejado em volume de recursos de investimento nessas áreas, acima até, né, na questão de perda, passando dos limites constitucionais de 25% para a educação, e Jundiaí de há muito que já ultrapassa os 15% mínimos hoje aceitos na área da saúde, né, senhor secretário? E dizer que a questão da Lei Candir, que o senhor estava dizendo, em não havendo repasse, da frustração prevista de 3%, 30% se deve ao montante da Lei Candir que Jundiaí não está recebendo. Se eu estiver errado. Apenas, então, somente tentando, para ver se eu também estou tentando traduzir, para ver se eu consegui entender, viu, secretário? Não, é isso mesmo, Julião. Nós estamos fazendo um esforço, porque, veja, a Constituição estabelece um limite, né, dos gastos da educação e também um limite para os gastos da área de saúde. Tá? Então, não tem sentido você conter, por exemplo, naturalmente que se você tiver fazer qualquer tipo de contenção, nós vamos trabalhar com os investimentos que não são os investimentos dessas áreas, né? A gente sempre acaba limitando, né, empenhos em algumas outras áreas. Naturalmente que o processo onde a gente quer ter uma atuação mais forte são sobre as despesas correntes, né? Quer dizer, os gastos correntes, o que não é uma tarefa fácil, porque o município de Jundiaí não é um município que tem seus gastos correntes descontrolados, né? Então, não é uma tarefa fácil nós promovermos esse tipo de ajuste. De qualquer forma, hoje eu diria, quer dizer, o maior volume individual dessa frustração é proveniente dessa compensação, né, que é a Lei Candir. Mas, enfim, como disse, nós estamos trabalhando na base do equilíbrio. O orçamento, independentemente dessa situação, por ano passado não tivemos, nesse momento, esse cenário, tivemos até um excesso de arrecadação e, naturalmente, que nós, no tempo ruim, a gente reserva, no tempo bom a gente acaba reservando para poder utilizar nos tempos de seca, né? Então, a administração orçamentária realmente é sempre muito prevenida em relação a isso. E nós temos essa tradição de realmente gastar só aquilo que arrecadamos, portanto, isso não é novidade, né, do ponto de vista da gestão dos recursos. E todos os secretários devem se envolver com essa questão desta mesma forma que eu estou colocando aqui aos senhores. Cada um tem que compreender que esse processo é um processo que define, né, a qualidade do gasto. E nós não queremos realmente apresentar nenhum tipo de déficit. A presidente até pediu para que os senhores que tivessem perguntas pudessem continuar a fazê-las, e na sequência eu poderia tentar, até me socorrendo às vezes, quando precisar do Risotti, que também está aqui, para não perder sequência à sessão, que ela precisou atender um compromisso urgente, mas já retorna. Eu estou aberto às perguntas, se alguém quiser. Posso perguntar? Pode. Só cumprimentar os vereadores que chegaram, o Val, o Marcelo, o Carlão Kubitsa e o Zé Dias. Falei aqui na ordem de ingresso no plenário, hein, senhores? Bem, eu vou aproveitar a oportunidade aí da discussão aí do perfil da cidade, né, para arrecadação,
Estou sentindo a ausência do Gerson, certamente ele aqui falaria, está vendo como fez falta a SICA, a Vulcabras, a perda de indústrias, porque foi mudando a característica da nossa cidade, trazendo para cá empresas com esse perfil logístico, que não é segurança de arrecadação, como o senhor mesmo falou. Então, a falta, na minha visão, a falha de políticas anteriores que sustentariam empresas aqui, que além de trabalho, aumentariam a arrecadação de impostos, e isso não é da sua alçada, porque eu sei que os investimentos aí é do conjunto da administração, mas fica aqui a minha crítica e espero, agora vou provocá-lo, que isso não importe em ônus para a população com revisão do IPTU. Então, eu gostaria de deixar isso, um pedido aqui novamente, secretário. Eu gostaria de pedir para o senhor, da mesma forma que a gente vem pedindo sempre, para voltar a colocar nos gastos com o pessoal, destrinchar aqui o número de servidores comissionados, que nos auxilia, que na tabelinha aqui novamente não veio, e ficou nos servidores no conjunto, só está separado o agente político. Isso nos facilita bastante quando o senhor coloca que teve um incremento em número de concursados, fica visível, se tivesse essa separação, ficaria visível a gente até imaginar o que representa o número, ficaria fácil de entender. Outra questão que eu gostaria de solicitar ao senhor, eu venho falando sempre isso em audiência pública, ontem eu repeti aqui elogiando o seu trabalho, que o senhor consegue ser eficiente na demonstração do cumprimento das metas fiscais com o orçamento, mas não consegue demonstrar a eficácia da administração na utilização dos recursos. Eu não sei se é pedir demais, senhor secretário, para que ouse, né, elaborar aí algum instrumento que nos auxilie enquanto vereador, para que a gente possa depois interpretar, fazer essa leitura para a sociedade. Em que sentido? Em que o senhor resuma, não precisa fazer um demonstrativo analítico, mas um demonstrativo onde a gente observe de cada órgão quais programas, quais metas foram alcançadas em percentuais de todos os programas elencados para cada órgão, que seja na LDO, que a gente consiga visualizar o que temos alcançado anualmente nesses espaços de audiência pública, para a gente poder até solicitar, para não aquele órgão que está conseguindo cumprir suas metas, para a gente requerer informações e fazer um acompanhamento daqueles setores que a gente achar prudente acompanhar. Então, da forma como está, eu só tenho elogios para o senhor que está conseguindo demonstrar, está conseguindo equilibrar receita e despesa. Mas nós não temos hoje instrumento para avaliar como os recursos estão sendo gastos individualmente pelos órgãos, e sabemos que tem órgãos com problemas. Então, eu não sei se isso é possível, é uma solicitação que faço, para que a gente tenha um instrumento a mais, que a gente vá um pouco além do que determina as orientações lá do Tribunal de Contas, da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, na questão da apresentação dos demonstrativos aí de gastos, mas que a gente reserve aí um espaço, um instrumento que a gente detenha um controle, para que a gente não vá observar isso somente no final de cada exercício, e aí temos surpresas e contestações. Seria um instrumento de acompanhamento e controle por órgão e por programas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu colocar também. Em relação ao da demonstração aqui, das informações adicionais, quando a gente tem aqui, folha de pagamentos ativos, tempo determinado. Tempo determinado seriam os contratos, desculpe, acho que é gastos com pessoal, folha 9. A gente tem aqui um percentual de despesa no quadrimestre, né, 1,645 em 2005, e está meio que se mantendo no primeiro quadrimestre de 2006. Então, eu gostaria de saber se tem como haver um detalhamento
se isso corresponde ao que é considerado gastos com o pessoal, os contratos que possam estar sendo inseridos aqui. Todos os gastos. Todos os gastos. Porque na somatória dos últimos exercícios que a gente fez um acompanhamento mais próximo, tem mês que ele passa muito, assim, o percentual é bastante alto em relação à despesa com o pessoal da folha de ativo. Então, tem uma oscilação. Então, a gente gostaria que isso fosse melhor explicitado, talvez por ocasião também aqui da apresentação, para ver o que compõe esses contratos e por que oscila tanto, senhor secretário. Era isso e é muito rápido isso aqui, porque a gente não tem muito elemento para perguntar. Tá, eu vou tentar fazer as ponderações na ordem de colocação aqui. Em relação ao número de comissionados, na próxima lâmina que nós trouxermos, nós especificamos ali os comissionados, mas essa oscilação, essa variação que teve, que nós podemos verificar aqui, são realmente só servidores concursados. Até porque toda e qualquer criação de cargo passa por aqui, e os senhores sabem que não houve absolutamente, com exceção da criação das secretarias, que foram criadas, Secretaria de Cultura, foi criada a Secretaria Adjunta de Esportes, mais a Secretaria de Assuntos Fundiários, não houve absolutamente nenhum incremento dos cargos em comissão, ao contrário, até num projeto de lei que veio para cá, promoveu até uma redução de alguns cargos realmente que existiam, e até tem um dispositivo nessa legislação que foi aprovada pelos senhores, que na vacância esses cargos realmente deixam de existir. Então, nós estamos preocupados, sim, com essa gestão administrativa desse quadro e, naturalmente, se não me falha a memória, acho que são 440 cargos em comissão, isso continua absolutamente inalterado, não houve qualquer incremento, posso garantir à senhora, mas fica o compromisso de, na próxima, ter esse desdobramento. Não há nenhuma dificuldade nisso. A gente tem tentado, inclusive, trazer numa sequência para ficar fácil a visualização e acompanhamento, não mudar muito a característica da apresentação, mas tudo aquilo que agrega algum valor do ponto de vista da compreensão, nós vamos fazer. A questão da eficácia dos gastos, né, vereador? E aí eu tento misturar um pouco com as questões seguintes. Nós temos tentado fazer o máximo possível, eu sei que às vezes fica difícil, e nós vamos tentar melhorar a qualidade da apresentação, não só dessa, mas do ponto de vista, inclusive, dos resultados, porque para a gente ter uma compreensão plena de toda a execução orçamentária, de todo o plano orçamentário, naturalmente que a gente precisa começar olhando lá no PPA, verificar o orçamento, enfim, acompanhar os programas, e eu acho que a senhora tem razão no aspecto da preocupação de manifestar-se realmente em relação à eficácia dos gastos. Nós temos uma tradição de conseguir ser eficientes no gasto público. Então, significa que nós temos um alto índice de execução orçamentária. Nós não temos desperdício de dotação orçamentária e, naturalmente, isso provoca que nós tenhamos quase que a plenitude do orçamento executado. Não significa dizer que nós temos eficácia em todos os programas. Nós temos que reconhecer que alguns programas são mais eficientes que outros. Mas, enfim, a nossa intenção, talvez até para os próximos quadros, e nós temos colocado todos os dados, se a senhora entrar no site da Secretaria de Finanças, a senhora vai ver que tem inúmeros quadros, tem um quadro da dívida, inclusive, destrinchado, a dívida totalmente aberta, tem todos esses quadros de pessoal, de lei de responsabilidade fiscal. Nós, inclusive, linkamos com a Secretaria do Tesouro Nacional, para quem tem interesse de ver quais são os dados prestados pelo município à Secretaria, para ficar bastante transparente esse processo. Então, talvez a gente destrinche um pouco mais essas receitas fiscais que vêm dentro dessa apresentação, para que a gente saiba, por exemplo, quais são as principais receitas que compõem, para ficar mais fácil para fazer essa leitura. Nós temos talvez a necessidade de destrinchar as principais despesas, e fazer com que as despesas sejam talvez mais claras, especialmente as despesas talvez com pessoal, especificar item a item de maneira talvez um pouco mais clara do que o que tem especificado, até porque a gente procurou desdobrar aqui, tentando contemplar todos os gastos previstos com pessoal, previstos em lei. Então, estão todos os gastos aqui. E tentar fazer um acompanhamento disso com o percentual de execução dos programas do PPA.
tentar fazer essa junção, quer dizer, pegar o quadrimestre do ponto de vista da execução da despesa, e tentar fazer um cruzamento com os programas que estão previstos no PPA, para que se tenha uma noção de quantos por cento, contabilmente falando, está sendo executado daqueles programas. Enfim, o nosso propósito é de acolher, eventualmente, todas as sugestões apresentadas e tentar propiciar a qualidade e a melhoria da compreensão desses dados. Então, fica aqui o compromisso de a gente tentar fazer isso nas próximas audiências públicas. Aqui o Risotti põe aqui no ar o quadro aberto, né? Eu coloquei 10 a mais ali, são 430. Vejam, senhores, que em abril de 2005, os cargos em comissão eram 433, e em abril de 2006 são 430 cargos em comissão. Então, houve uma variação negativa e não qualquer tipo de incremento. Acho que todos conseguiram enxergar, né? Você arrasta um pouquinho isso. Mas fica claro ali que houve uma redução, inclusive, e não houve qualquer tipo de incremento. Nós temos uma preocupação grande, sabe, vereadora, com essa questão. Nós temos acompanhado o debate que está se desenvolvendo em torno dessa matéria, e nós temos uma preocupação grande. Pelo menos, acho que ficou mais claro agora, um pouco mais visível, enfim, só para os senhores compararem. A preocupação que nós temos é melhorar a qualidade do gasto. Esse é um desafio, né? Como eu disse aqui na audiência pública anterior, a Secretaria de Finanças está adquirindo um sistema agora que vai propiciar a melhoria da qualidade do gasto a partir de um sistema gerencial de custos que nós estamos adquirindo da Fundação Getúlio Vargas, que propiciará melhores condições para que cada uma das áreas tenha melhor gerenciamento sobre os seus custos, não sobre os gastos só. Então, cada secretaria poderá administrar melhor os seus custos, e isso propicia, naturalmente, melhoria da qualidade de desempenho da execução orçamentária e propicia também, naturalmente, a melhoria do processo decisório, né? Então, nós temos, sim, tomado providências nessa linha. Presidente, era isso que eu tinha só para colocar. Correto, agradecemos. E, vereadora Marilena, mais alguma questão? Só queria dizer que ontem nós encaminhamos uma indicação que espero que chegue à sua pasta, porque ela é encaminhada ao gabinete do prefeito, solicitando audiências públicas na elaboração, quando da elaboração do orçamento. A gente já fez esse pedido para que no próximo LDO tenha uma forma, né, algum mecanismo de controle social, de participação. Então, a gente está fazendo uma indicação, espero que o senhor acolha e abra essa discussão conosco. Presidente, me permita só, claro. Eu disse na audiência pública da LDO, e eu reitero aqui, durante o processo de elaboração orçamentária, eu vou propiciar uma reunião com os senhores vereadores, pelo menos uma ou duas reuniões, enfim, a gente vai estar fazendo para vocês conhecerem o conteúdo, né, do primário, porque a gente, até o dia 30 de setembro a gente acaba fazendo ajustes, enfim, mas naturalmente que a gente vai propiciar uma reunião para a gente poder discutir um pouco a estrutura do orçamento, a partir da LDO, inclusive, que os senhores têm aqui na casa para aprovar, e nós vamos estruturar o orçamento de acordo com a legislação que os senhores aprovarem. E fica aqui o compromisso, reitero aqui, que não haverá nenhum problema, enquanto nós não estabelecemos um mecanismo mais apropriado, em que pese terem aí todos os conselhos, enfim, cada secretário ter a interlocução com os conselhos referidos, respectivos das pastas que eles representam, enfim. Então, o controle social também é exercido de outra forma, não só por meio das audiências públicas relativas ao orçamento, mas, naturalmente, que nós temos todo o interesse em fazer todos os esforços necessários para melhorar a qualidade do processo de discussão. E, independentemente disso, reitero, porque essa é uma decisão política do encaminhamento desse requerimento, dessa indicação para cá, mas, naturalmente, fica aqui o meu compromisso de estar chamando uma reunião, ou mais, se a presidente entender assim necessário, como fizemos durante o PPA, que nós tentamos mostrar um pouco a versão nova que encaminhamos para cá.
nem todos os vereadores compareceram, enfim. Mas a ideia é apresentar aos senhores previamente, para que não haja nenhum tipo de surpresa. Ao contrário, né? Aliás, a nossa cartilha, eu estou pensando em chamar de contas abertas. Tá? Ótimo. Satisfeita, vereador Carlão? Antes eu quero registrar também, agradecer a presença do vereador Zé Dias, que está atento aí ao quadro, anotando todos os números. Vereador Carlão. Bom dia, secretário, bom dia, presidente, bom dia, companheiros, amigos, vereadores. Eu tenho dentro da linha que Vossa Senhoria colocou, e nas próximas apresentações aqui, esmiuçar pelo menos as principais dívidas, enfim, as receitas e as despesas, eu vejo aqui, e não é nessa linha a minha pergunta, mas aqui está menos em prejum, né, folha de pagamentos com inativos. E me despertou uma pergunta. A dívida que o município tem com o Imprejum, que é oriunda do Fumbejum na época da administração André Benassi, ela não está esmiuçada aqui também. E ela é uma despesa, é isso? Eu queria saber em quanto importa hoje a dívida da prefeitura com o Imprejum, que é com o fundo de pensão dos servidores, e quanto tempo demanda, e quanto está essa dívida hoje, e quanto tempo ainda nós temos dessa dívida da prefeitura em Imprejum. Ela faz parte, sim, vereador, da dívida consolidada do município, ela integra, né, o quadro de dívida, naturalmente, se o senhor pegar o anexo 16 do balanço municipal, você vai verificar lá que ela está desdobrada. Como eu disse, na internet nós temos a dívida toda desagregada, né, inclusive os períodos que elas ainda durarão, quanto mais o município levará para quitar suas dívidas, mas ela integra, sim, esse volume de recursos que o senhor vê aqui, esses 300 milhões da dívida consolidada, né, na página que o senhor está analisando, com certeza o senhor vai encontrar aqui também a dívida do município com o Imprejum atualmente, que na época era o Fumbejum. Tá? O Risotti está abrindo aqui, ele vai abrir o quadro que nós temos na nossa... como eu disse, nós temos tentado evoluir, inclusive, colocando todas as informações disponíveis no nosso site. Muitos jornalistas, às vezes, nos ligam, né, e eu falo, você já deu uma olhadinha no nosso site? Que, às vezes, o pessoal não tem muita cultura de consultar, até porque o site da prefeitura tem se modernizado a cada dia, nós temos feito investimentos constantes na questão do governo eletrônico, e a Secretaria de Finanças, até pela tradição de estar sempre em audiência pública, prestando contas, fazendo balanço, enfim, tem sempre à disposição de apresentar os dados, né? E nós fomos um dos primeiros a rechear o site da Secretaria com todas essas informações. E para nós, quanto mais informações, melhor, mais esclarecida a população e mais esclarecidos os vereadores que representam essa população. Esse é o quadro, esse é o anexo 16 a que eu me referia. Aqui nós temos o endividamento todo desagregado. Aliás, tem esse quadro também na LDO, viu, vereador? Tem um anexo, se o senhor olhar na LDO, tem um quadro desagregado. Está um pouquinho ruim de visualizar, mas vejam os senhores. O quadro está um pouco maior do que a tela, enfim, mas vejam, senhores, que ela está toda desagregada aqui, tem todas as operações de crédito, tem a operação de refinanciamento, que eu citava lá em cima, Banco do Brasil, tem operações de empréstimos com a Caixa Econômica Federal, tem na sequência BNDES, Situ, PEMAT, e outras operações, que é Fumbejum empréstimo, que o saldo anterior de 62 milhões ali, acho que os senhores podem enxergar, e o saldo de 62 milhões em abril de 2006. Está aqui. Tá? E embaixo, aqui nesse quadro, depois tem essa dívida, que a gente chamou ali de outras dívidas, desagregada por item de operação. Olha lá, Fumbejum dívida, INSS parcelamento e requisitórios judiciais. Então, nós temos esse quadro, vereador, totalmente desagregado por item de dívida, enfim, absolutamente aberto. Tem lá quanto nós pagamos de amortização, de juros, de encargos, enfim, sobre essa dívida, e o saldo final do balancete. Só uma dúvida. Risotti, por favor, só para complementar, pode ir. Só para complementar, esse quadro é obrigatório no balanço. Então,
é publicado. Ele foi publicado e regularmente ele é remetido ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não, perfeito. É que fica difícil, a gente tem aqui a tabela, quando a dívida é de 62 milhões, depois ali a gente vê uma tabela, saldo, balancete anterior, 28 milhões. Então Não, o senhor está... Não, volta um pouco, acho que é Fumbejum aí, né? É que são 2 empréstimos, na verdade, vereador. 2? Ali ela está desagregada, entendeu? Desagregado. Então é isso que eu quero entender, porque está outras dívidas, né? Isso. Fundo que ali está classificado, tá? Tá certo? São 2 dívidas de naturezas diferentes. A primeira era de atrasos de pagamento. O repasse. A primeira era do empréstimo, que foi feito ao IPREJUM quando se podia fazer empréstimo. Autorizado em lei também, naturalmente. Autorizado por lei. E a segunda é uma dívida de natureza previdenciária. Foi por falta de pagamento das parcelas mensais. Isso também foi consolidado e colocado no quadro. Então, hoje, as duas têm correções diferentes. Por isso que elas são classificadas separadamente, né? Cada uma recebe um tratamento diferenciado. E os vencimentos, acho que é 2029, é isso? Acho que não carece. Mas, enfim, os dados todos estão desagregados aí para os senhores apreciarem. Posso fazer uma parte dentro Risotti, disso? você pode abrir. Secretário. Oi. Na audiência da LDO, eu senti falta, porque é solicitado, né, na avaliação do regime, que venha, mesmo sendo publicado, que venha o quadro. E veio o quadro de receitas e despesas previdenciárias do regime, né, próprio. Mas eu não estou visualizando aqui, não veio um consolidado da dívida. Então, eu vou voltar a insistir que isso faz falta na hora, quer dizer, eu vou ter que ir para a imprensa, olhar, e acho que tem que fazer parte da legislação. Uhum. Então, eu gostaria depois de ter acesso, se o Zé Roberto puder deixar para a gente. Esses quadros estão disponíveis no nosso site, né? Só cabe uma explicação. Outra vez aqui. A Prefeitura encaminhava a situação atuarial do IPREJUM, enquanto não havia demonstrativo da STN para isso. A partir do momento que a STN, Secretaria de Tesouro Nacional, instituiu um demonstrativo para mostrar a situação atuarial e previdenciária, o comando que a Prefeitura tinha de encaminhar o cálculo atuarial perdeu o sentido. Então, a explicação necessária sobre o IPREJUM está naqueles anexos que foram remetidos. Né? Isso por exigência do próprio STN. E lá existem demonstrativos que procuram demonstrar essa deficiência ao longo do tempo. Né? Então, se vocês tiverem oportunidade de pesquisar dentro do demonstrativo, isso vai estar colocado. Até, vereadora, se a senhora quiser, volto a convidá-la para uma incursão lá com o pessoal da Secretaria de Finanças, da área orçamentária, eventualmente, sem qualquer, enfim, não é nenhuma provocação, você sabe que eu falo muito honestamente isso, sentar com o pessoal para fazer a leitura desses quadros, né, para verificar, inclusive, onde é que está o quê, enfim. A gente compreende que são muitos dados, muitos quadros, e, naturalmente, que nem todo mundo tem essa facilidade para interpretar. Mas está à disposição, nós podemos deixar o quadro, ele está, volto a frisar, disponível no nosso site, mas na medida em que quiser uma interpretação, uma leitura mais aprofundada, o Risotti poderá recebê-la lá, eu também, enfim, nós podemos fazer uma leitura conjunta sem nenhum problema. É que o quadro está muito prejudicado. É que a visualização, acho que ele foi escaneado, né, esse quadro, então ele está um pouco ruim, mas no nosso site lá está mais clarinho. A gente coloca. Satisfeito, vereador Carlão? Eu pergunto Queremos acusar também e registrar a presença do vereador Val, aqui conosco também. Vereador Doca, o senhor que está aí desde o início, satisfeito com as informações. Vereador Marcelo Gastaldo, alguma questão? Só
comentário, né? Até porque a evolução, né? A maneira que cada vez vem para nós a apresentação, até porque os meios que nós temos hoje, né? Essa informatização, eu queria até parabenizar a Secretaria da maneira que vem evoluindo, como o próprio falou, ainda tem, lógico, algumas coisas que precisam ser implementadas, mas a gente vê que todo município tomasse esse cuidado que a Secretaria do município de Jundiaí tem, da maneira da transparência, de passar, inclusive deixar público, né, a própria questão do portal de Jundiaí hoje, que você entra não só na Secretaria de Finanças, mas qualquer, você tem um acesso fácil, né, e bem transparente. Eu tenho visitado com frequência lá, a gente vê a maneira que é representada, né? E a gente sabe que cada momento a população também prioriza uma área, né? Nós já sabemos que uma época foi a habitação, a saúde, hoje entra na questão da segurança. Então, a dificuldade também né, do executivo administrar, né? E a gente vê que o município de Jundiaí tem dado resposta a isso, e principalmente com muita clareza, né, muita transparência, embora a gente saiba que ainda dá para se evoluir bastante. Então, só parabenizar a Secretaria, aí, através do secretário Zé Parimoski, a maneira que vem evoluindo, a maneira dessa transparência que está sendo dados os resultados, e a clareza, né, e a facilidade de informações. Eu não tenho tido problema, muito pelo contrário, tenho sido sempre recebido lá pelo secretário, passado informações quando devidas, e a maneira que é passada para a população. Eu acho que eu tenho mais é que parabenizar, sabendo que dá para a gente ainda, em alguns setores, dar uma melhorada. Vereador Val, alguma questão? Vereador Zé Dias? Também não? Vereador Adilson? Alguém aqui presente gostaria de questionar o secretário sobre a matéria? Me perdoe, eu não sei o seu nome, mas a moça que estava aí... Elza é secretaria, ela é funcionária da Secretaria de Finanças. É funcionária da Secretaria. Legal, desculpe, Elza, não Não que como cidadã, né, presidente, ela não possa fazer seus questionamentos. Exatamente, Aí você vai querer questionar o chefe, aí depois ele vai te cobrar isso nos bastidores e é ruim, né? Lá também, os assistentes parlamentares também, acho que não tem questão nenhuma, até porque depois, junto com os vereadores da pasta, eles vão estar analisando. Então, secretário, suas considerações finais. Até fica estranho para a gente, né? Estar presidindo uma audiência dessa com poucas pessoas e muitos números, né? Mas infelizmente são as formalidades de lei, e como disse o vereador Marcelo, a importância e a facilidade com que o senhor transmite para a gente os números e os conhecimentos, eu acho que isso nos satisfaz, né? E algumas questões apenas levantadas aí pela vereadora Marilena, pelo vereador Carlão, e tenho certeza que na próxima oportunidade, então o senhor vai estar detalhando, né, essas questões aí para que o entendimento seja mais fácil, até para que eles transmitam para a população que representam. Muito obrigado, presidente. Na verdade, nós só temos conseguido evoluir graças à eficiência da nossa equipe. Vereador, eu agradeço as palavras de elogio. Na verdade, nós temos um compromisso com esse processo evolutivo, é um processo perene, nós não paramos nunca de tentar melhorar, é a nossa obrigação, inclusive. E, como disse, na verdade, para fazer uma análise completa, nós temos que compreender o processo orçamentário e o plano orçamentário todo. Muitas vezes, as informações que nos são solicitadas numa audiência para tratar das metas fiscais extrapolam um pouco, né, a necessidade. E aí a gente tem que abrir outros quadros, verificar até os programas, né, conforme sugerido pela vereadora, que está no PPA, que é uma outra peça, que é um outro momento, enfim. E também até desagregar ou desdobrar dados do próprio orçamento para verificar, né, quais foram as evoluções daquelas despesas, enfim. Mas eu não vejo nenhum prejuízo nisso, enfim, faz parte do processo evolutivo e nós compreendemos, e sempre que viemos aqui, nós levamos alguma coisa de positivo para lá. Quer dizer, essas críticas todas que nós recebemos, às vezes construtivas, servem para poder ajudar a melhorar o processo
da Secretaria de Finanças. A nossa obrigação é com a população, com a transparência, com as contas públicas absolutamente, com as contas abertas, né? E assim vamos fazer para poder melhorar, né? Esperamos que na próxima audiência pública tragamos aqui, talvez até de forma um pouco mais clara, para que todos os vereadores possam compreender melhor esse processo, tá certo? Nós compreendemos que nem todo mundo tem o domínio do assunto, como disse, e a matéria, ela também tem que ser dedicada buscando e pesquisando, enfim, mas nós temos sempre aqui o Risotti, que tem aqui o banco de dados todos, e não tem nenhuma dificuldade em caçar os dados na hora para a gente poder verificar e apresentar momentaneamente aos senhores, dentro desse processo de transparência. Presidente, mais uma vez eu agradeço e reitero aqui a disposição de trabalhar nessa parceria que o Legislativo e o Executivo empreendem do ponto de vista de melhorar a qualidade da população. Diferenças à parte, isso faz parte do processo democrático, o restante a gente realmente consegue resolver com muito trabalho e é o que a gente tem feito. Obrigado. Muito obrigado, a gente agradece e cabe aqui também ressaltar a ajuda, né, a contribuição que o Poder Legislativo dá para o senhor através do nosso competente também diretor financeiro, que é o Djair, né, e sempre nós estamos aí procurando, né, também manter aquele cuidado, não é, com os gastos, com o cuidado com os investimentos, não é, que a Câmara faz. Veja o senhor mesmo já colocou aqui e agradeceu essa compreensão da gente, que embora tenhamos o direito, né, por lei, de estarmos aí utilizando 6% do orçamento, nunca nesses 24 anos que eu aqui estou, a Câmara se utilizou de mais de 3%. Aliás, eu acho que nunca chegou nos 3% e sempre devolve dinheiro, não é, para a sua pasta, devolve o dinheiro da população, faz voltar para a Prefeitura. Eu acho que aqui também, com essa mesma transparência, a Câmara procura estar aí levando à população e levando principalmente ao secretário das Finanças tudo aquilo que acontece aqui dentro com relação aos gastos e aos investimentos. E repito, devemos a isso a competência do Djair e toda a sua equipe, não é? De lá da nossa diretoria financeira. Então, só nos resta agradecer a sua presença, a do Grisotti também, não é? O Risotti, e que sempre vem para estar clareando para os vereadores aquilo que acontece com as finanças do município, com os impostos da nossa população. Cumprimos dessa maneira o artigo 9º, do seu parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal. Sob a proteção de Deus, declaramos encerrada mais essa audiência pública. Muito obrigado.